Vamos repetir mais uma vez. O habeas corpus não analisa a prova do processo principal. Não se discute no habeas corpus a culpabilidade do processo principal. Se a pessoa foi presa por furto, por roubo, por homicídio, por estupro, eu não vou questionar no habeas corpus a culpabilidade do roubo, do furto ou do homicídio. Eu tenho que questionar no habeas corpus tão somente e provar que a prisão foi ilegal, que não houve justa causa. Atenção, o juiz, ele não deve, o juiz que vai apreciar o habeas corpus, ele não deve se omiscuir, se interferir, apreciando provas que poderão ser utilizadas no processo principal. Ele vai tão somente dizer o seguinte: bom, temos aqui uma ordem de habeas corpus, em relação a essa situação, a prisão foi legal, ou ele vai dizer a prisão foi ilegal. Ele não pode dizer, não, a prisão foi ilegal porque não existiu crime. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso porque ele estaria interferindo no processo principal. Beleza? Ele tem que se limitar a analisar a questão da prisão legal ou ilegal. Evidentemente que se for um fato que não seja criminoso, por exemplo, o caso do casal de namorados que estava se beijando no parque da cidade, desde que não seja um beijo lascivo, desde que não haja um ato obsceno, desde que não haja atos libidinosos diversos da construção carnal, ele pode dizer não houve aí fato criminoso. E aí ele não estaria interferindo no processo principal, se aquele fato não é criminoso. Julgamento procedente, ordem de soltura por telegrama e cumprimento da ordem judicial. Se o juiz julgar procedente o habeas corpus, ele mandará soltar o coato. A pessoa que está sofrendo constrangimento na sua liberdade de ir. E aí será expedido o que nós chamamos alvará de soltura. No habeas corpus liberatório. Se for habeas corpus preventivo, nós teremos o salvo-conduto. Vamos repetir. No alvará de soltura é cabível no habeas corpus liberatório. E o salvo-conduto é cabível no habeas corpus preventivo. Beleza? Professor, e se depois que o cidadão for solto, ele começar a intimidar a testemunha, ficar provado que ele já estava comprando passagem para sair do país, voltou a praticar vários crimes, violando a ordem pública, aí evidentemente que estão previstos os requisitos da prisão preventiva e o habeas corpus, nós já vimos, embora tenha sido concedido, se eu tenho os requisitos da prisão preventiva, que é a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da pena, se eu tenho os requisitos da prisão preventiva previsto no 312 do CPP, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da pena, nada impede que o mesmo juiz que concedeu o habeas corpus decrete a prisão preventiva. Bom, a pergunta que sempre me fazem é o seguinte: professor, o senhor falou que o habeas corpus tem que ser célere, foi isso? Então eu posso
expedir uma ordem de habeas corpus por telegrama? A resposta é sim. Em virtude da celeridade, da rapidez com que o habeas corpus merece ser tratado, o juiz de direito pode expedir a ordem de habeas corpus por telegrama quando a pessoa que está sofrendo a privação de sua liberdade estiver num local em que só pode ser cumprida a ordem por telegrama. Então pode ser expedido a ordem por telegrama. Para o cumprimento da ordem judicial, é preciso que vocês saibam que o juiz pode lançar mão de força pública. Se por um acaso ele expediu um alvará de soltura e mesmo assim o diretor da penitenciária se recusa a liberar a pessoa, além desse diretor poder depois ser responsabilizado por crime de desobediência, o juiz pode determinar que policiais militares compareçam no local e obriguem o diretor a liberar o paciente. Ele pode usar força pública. Tá? Até aqui fácil, né? Olha que beleza, olha, os efeitos especiais. Olha aí, parece a entrada da Metro Golden Maia. Bom, salvo-conduto e fiança. Eu já expliquei, vou explicar pela milésima vez, porque poderá ser pergunta de prova. Salvo-conduto, ele é o nome que se dá ao mandado expedido pelo juiz que garante àquela pessoa que sofre ameaça da sua liberdade de ir e vir, que aquela pessoa não será presa. Veja, nesse salvo-conduto vai a qualificação do paciente, os motivos da concessão e a suposta autoridade coatora. O paciente ele vai estar com aquele salvo-conduto. Se aquela autoridade coatora tentar prendê-lo, ele mostra, está aqui, eu estou com um salvo-conduto que lhe proíbe de me prender. O juiz concedeu. Para isso é que serve o salvo-conduto. Ele só é utilizado no habeas corpus preventivo. O habeas corpus liberatório é o mandado de soltura. Quanto à fiança, se o habeas corpus for impetrado para que o paciente pague a fiança, você, por exemplo, tem um paciente que te procurou, a mãe dele está preso lá na delegacia, o crime é afiançável, mas o delegado se recusa a conceder a fiança. Você vai entrar com habeas corpus perante o juiz de direito, e o juiz de direito, na hora que conceder a fiança, ele já vai, na hora que ele conceder a ordem de habeas corpus, ele já vai colocar o valor da fiança que o teu cliente tem que pagar para ser liberado. Olha lá. Olha que beleza, olha os efeitos especiais. Põe mais um aqui, isso também tem efeitos especiais. Né? Isso é para o pessoal que já está dormindo, acordar. Já estão dormindo aí no final da aula, o pessoal já está dormindo e eles acordam. Legal. Gostaram dos efeitos especiais? Aquela moça ali, ela já está mais para lá, ela já está para lá de Bagdá. Já está para lá de Bagdá. Nulidade do flagrante e do feito. Meus amigos, se vocês entrarem com uma ordem de habeas corpus por conta da nulidade do flagrante delito, saibam que a nulidade do flagrante delito, se o flagrante for relaxado, se for considerado nulo, prestem bem atenção, você conseguirá
você conseguirá que o teu cliente seja liberado, mas o processo prosseguirá, porque a nulidade do flagrante não atinge o processo, tá? Nulidade do flagrante não atinge o processo. O flagrante vai ser anulado, teu paciente será liberado, mas o processo prosseguirá, se ficar comprovado que ele praticou aquele crime. Diferente, por exemplo, se houver nulidade processual. Se por acaso o processo não respeitar o princípio do contraditório, da ampla defesa, se a citação for nula, essa nulidade processual vai provocar a extinção do feito. Se for uma nulidade absoluta, todos os atos posteriores àquele ato nulo serão considerados inválidos, porque nós já vimos que na nulidade vale aquele princípio do Fruits of Potion Tree, ou seja, uma maçã podre leva todas as maçãs do cesto a perder. Então, nesse caso aqui, se eu tenho a citação nula, os outros atos processuais também serão nulos. Muito bem. E uma outra pergunta que poderá cair muito em concurso público. A coisa julgada do habeas corpus, ela é formal ou ela é material? Por que ela é formal? Segundo o ponto de Miranda, deve ser outro. Meus amigos, é a posição majoritária. Posição do Ponte de Miranda, mas o Ponte de Miranda tinha razão quando disse que a coisa julgada do habeas corpus é formal. Assim como a coisa julgada da liberdade provisória é formal, assim como a concessão, o decreto de prisão preventiva é formal, assim como o decreto de prisão temporária é formal, todas essas decisões são formais. Por quê? Porque naquele momento, aquela situação ensejava a concessão do habeas corpus, a concessão da liberdade provisória, o relaxamento do flagrante. Mas não significa dizer que mesmo eu concedendo o habeas corpus, o cidadão não volte a dar ensejo para ser preso. Por exemplo, se ele continua praticando crime, violando a ordem pública, se ele está intimidando as testemunhas, se ele está na iminência de fugir do país. Por isso é que, para cada situação de ameaça à liberdade de locomoção, você entra com habeas corpus. Você entrou porque o delegado da primeira DP te ameaçou, você conseguiu o salvo-conduto. Numa segunda situação, é o delegado da segunda DP que está te ameaçando por outro crime, tu entras com outro habeas corpus. Por isso é que a coisa julgada do habeas corpus é formal e não material. Cuidado, isso aqui poderá ser pergunta de prova. E finalmente, para terminar a nossa aula, os efeitos. Os efeitos do habeas corpus. Meus amigos, as decisões proferidas em habeas corpus liberatório podem ter os seguintes efeitos. Primeiro, o juiz julga o pedido prejudicado se tiver cessado a ameaça de coação. Evidentemente que, se não há ameaça concreta de que a pessoa vai ser impedida no seu direito de ir e vir, se aquela ameaça que o juiz fez, aquele diretor da concessionária, por ele não ter cumprido